Oi, eu sou o Ryan. Essa é a minha ponderada da OpenCoreo. Eu instalei localmente, documentei tudo e eu vou mostrar como ficou agora. Bom, então, começando pelo básico, o que é OpenCoreo? Esse print aqui é o momento que eu entrei no Dev Container oficial, que é o ambiente que a documentação manda usar antes de instalar. Daí vai aparecer um banner de boas-vindas e o terminal já no usuário OpenCoreo, pronto para rodar o install, que é esse daqui. Resumindo o conceito de OpenCoreo, é basicamente uma plataforma Cloud Native, um IDP, ou seja, uma Internal Developer Platform, para implantar e gerenciar aplicações em Kubernetes. E qual o problema que ele resolve? Cada time costuma fazer deploy de um jeito, com ferramenta diferente, cluster diferente e vira bagunça. A ideia do OpenCoreo é centralizar isso numa plataforma só. No ciclo de desenvolvimento, ele fica entre o código e o cluster. Em vez de o dev montar a infra na mão, ele declara o que ele quer: projeto, componente, ambiente, e a plataforma cuida de implantar. Daí, quanto aos tipos de aplicação, dá para gerenciar Web Application, Service, Worker e Schedule Task. No meu caso, eu usei um Web Application React de exemplo. Bom, entrando um pouco mais no porquê que um time de desenvolvimento usaria o OpenCoreo. Primeiro, porque ele padroniza deploy. Todo mundo segue o mesmo modelo de componente. Também ele vai reduzir o trabalho operacional, já que o namespace, gateway e ambientes já vêm estruturados. E além disso, ele concentra tudo num lugar só. Catálogo, platform, status dos deploys, enfim. Em termos de governança, dev, staging e prod, eles já ficam separados. Eu instalei a versão base sem observability, então metrics aparece desabilitado, mas a estrutura já existe. E por fim, ele também vai acelerar a entrega. Você declara o componente, roda o script e a aplicação sobe. Bom, antes de instalar, eu validei se minha máquina aguentava. Então, eu rodei esses comandos no meu terminal. Esses foram os requisitos que apareceu. Eu fiquei bem tranquilo porque na documentação eles pedem 4 GB de RAM e 2 CPUs. É, e eu fiquei bem o dobro disso, né? Então eu também usei o Colima no Mac com VZ e o Rosetta. E que também é o que recomendo para Apple Silicon. E foi basicamente isso. Bom, depois disso eu entrei no Dev Container com o Docker Run, que aparece aqui nesse print que eu mostrei no começo, e dentro dele eu rodei esse comando. É, Só que daí veio um problema, né? Na primeira tentativa deu errado, então se reparar aqui deu error. O Colima ele tinha ficado meio instável, então daí eu tive que desinstalar e nem isso funcionou, que nem dá pra ver aqui. Daí o que eu fiz foi, eu tive que reiniciar o Colima, testar o Docker de novo, apagar o cluster K3D que tinha ficado quebrado e começar a instalação do zero. Daí na segunda tentativa, dá pra ver aqui nesse print que foi um sucesso, né? É, aqui, aqui confirma tudo isso e daí também mostra as URLs de acesso. E daí para conferir eu rodei o check status e todos os componentes principais é, ficaram ready. Então o de infra, control plane e data plane. Bom, com a instalação ok, daí eu listei os recursos que a plataforma criou. Eu vou explicar um pouquinho cada um deles. O project, ele é o agrupamento, né? No meu caso, o default. Daí o componente, ele é a aplicação de fato, é o React Starter. O environment são os ambientes de development, staging e production. O deployment track é a trilha por onde a release passa. No backstage isso aparece como development, staging e production. Meu deploy ele ficou em development. Daí o data plane é onde a aplicação roda de verdade, os pods, gateway e por aí vai. E o backstage é a interface que você viu antes. Daí no print também aqui aparecem os cluster component types, que são os modes de aplicação, web app, service, worker e cron job.
Bom, agora eu vou demonstrar rapidinho. Se eu clicar nesse link aqui e logar com as credenciais que eu documentei, pesquisar aqui React Starter, aqui dá para ver o componente com development ativo e o check verde, ou seja, o deploy está rodando. E daí, se eu voltar para cá, nesse print, dá para ver que eu rodei o deploy React Starter, então ele mostra o terminal no final, o script criou o componente, o workload, deployment e rota HTTP e gerou a URL de aplicação. Bom, e finalizando aqui, abrindo essa URL aqui no navegador, a aplicação React carrega e daí o logo fica girando, enfim, e se isso abre, significa que o gateway e o data plane estão funcionando. É basicamente isso. Isso foi tudo que eu tinha para apresentar. Muito obrigado pela atenção.